Mineirão do 7x1. 7x1, é. A minha melhor história do 7x1 é que eu recebi, lógico, não posso falar de quem, de um jogador da seleção brasileira que imaginava que pudesse jogar, a informação de que ele surpreendentemente havia optado pelo Bernard. É o maior vexame da história do esporte. Não do futebol, de qualquer modalidade. Nada pode ser comparável ao Brasil, o país do futebol, sediar uma Copa do Mundo e na semifinal tomar de 7. 7 não é um placar que você vê toda hora no futebol. Com algum jogador. Por que não pararam o jogo, cara? Cara, eu acho que os caras ficaram... alguém, arruma uma confusão. Todo mundo ficou atônito. Foi a única vez na minha vida, Bruno, que depois do jogo, na zona mista, eu não sabia o que perguntar pros caras. Já que estamos em clima de seleção, bora falar de um assunto polêmico que veio à tona essa semana. Fala, jogador! Rapaz, essa é a verdade que muita gente não quer ouvir, né? Porque o 7x1 foi muito mais do que uma derrota, foi um colapso, como diz aqui nos cortes, eu vou mostrar para vocês. Então fique ligado, fique no vídeo que eu vou mostrar os principais cortes dos bastidores e histórias do que aconteceu naquela época para você poder ter uma noção de quem estava em campo, quem estava fazendo a cobertura da Copa daquele ano. Simbora. Depois do jogo da Colômbia, depois da contusão, da lesão do Neymar, parecia que o Brasil tinha sido eliminado ali. Então, a contusão do Neymar não é quase que uma convulsão do Ronaldo, assim? Parece que o grupo tava muito apoiado naquela figura. Eu acho que a gente pode comparar, sim. Né? Eu acho que a gente pode... tem uma imagem do Neymar, porque o Neymar ainda vai... Ele vai pro hospital, tal, ele vai pra Granja Comari no dia seguinte, aquela do 7x1. Ele na cadeira de roda, tem uma imagem, a gente estava hospedado numa casa, aí a equipe da seleção, numa casa dentro da Granja. Eu lembro direitinho de ver a sacada do meu quarto, um helicóptero subindo. E meu jogador, tá gostando do vídeo? Aqui não deixe de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos aí. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo à família. É sempre um prazer tê-lo aqui comigo. Um abraço, vamos continuar no vídeo. Levando o Neymar. Parecia que tava levando o corpo do cara. Não era um cara machucado. Era uma coisa assim muito baixo astral. E foram 3-4 dias entre o jogo da Colômbia e o jogo da Alemanha. E acho que o suporte emocional, o suporte psicológico daquela seleção já havia sido abalado ali. Você tinha também, claro, o desfalque técnico, os desfalques, né? O Thiago Silva também suspenso. Sim, aí joga o Dante, então, né? eu acho que assim, você pega o jogo, eu já revi o 7x1, tudo bem que é um recorte mínimo, mas os primeiros 10 minutos até são equilibrados. Toma o primeiro gol, o Castelo desmorona. E, a gente já sabia na arquibancada que não tinha... aí, de repente, você já toma o segundo, aí bateu na cabeça dos caras, Bruno. Caramba, aquele negócio de ganhar a Copa do Mundo, acabou. O time já entrou em campo no Mineirão, já estava emocionalmente destruído. O que aconteceu a seguir foi apenas o resultado disso, né? Mas se você acha que o problema foi só emocional, prepare-se, porque agora vem uma revelação. O plano de jogo, né, ou seja, a escalação que o técnico Felipão escolheu para a semifinal, chocou até mesmo os próprios jogadores, né? Uma decisão que, segundo os relatos, sequer foi treinada. Olha só. Mineirão do 7x1, A minha melhor história do 7x1 é que eu recebi, lógico, não posso falar de quem, de um jogador da seleção brasileira que imaginava que pudesse jogar, a informação de que ele surpreendentemente havia optado pelo Bernard como substituto do Neymar. Todo mundo estava esperando que ele povoasse o meio-campo, né? Os jogadores, todos os jogadores. O Brasil não fez nenhum treino com o Bernard. Nenhum. Nem na véspera. Na véspera, o Filipão testa algumas formações, mas nenhuma. Ele testou o Willian, testou Paulinho, mas não testou o Bernard. E assim, na hora você fica envolvido ali. Eu fui em 2011, eu fui pro estádio em Yokohama achando que dava pro Santos encarar o Barcelona. Você fica ali, você... Tá envolvido, né? Você se envolve, não tem? Por mais cancha que você tem, ali na hora... É Brasil, Copa do Mundo. Tinha o Neymar, os meninos, né? E o alegria nas pernas, não sei o quê e tal. Aí, mas assim... O Inter Durão lá segurou o Barcelona do Ronaldinho. Esses caras... Mas é uma informação que você dá importante, assim, de que os jogadores não imaginavam que ele fosse começar com o Bernard. Não imaginavam mesmo que ele fosse começar com o Bernard. O Bernard, um ano antes... E não treinou isso, ele não? Não treinou. Na véspera, eu não sei se ele treinou em algum outro momento durante a Copa. Na véspera, na Granja, ele não treinou essa formação.
É que você olhando hoje, lógico, depois que aconteceu, você fala assim, o mais lógico era botar um time mais alto, de Paulinho, botar um meio campo mais... Você olha assim, botou o menino ali na frente, que tinha aquela coisa de pegar a galera, né? Não sei. Eu nunca ouvi o Filipão confirmar isso, O jogo era em Belo Horizonte. Isso, BH, o menino tava voando no Galo, rolou essa empolgação de, me cobram tanto de ser um cara que fecha, tô no Brasil, vamos pra frente. Pô, mas era pra povoar o meio, né, Guerreiro? O Rizek, o Rizek. Coragem, Filipão. Tem isso. Então, a verdade é que pouca gente sabe, o time que entrou em campo não tinha entrosamento para aquela formação. O 7-1, no fim das contas, foi um jogo entregue antes mesmo de a bola rolar, por causa de um erro estratégico que o próprio elenco não esperava. Mas olha só o que vem a seguir no corte. E acho que assim, o maior pecado da comissão técnica, maior do que um erro estratégico, tático e tal, foi não ter se preocupado tanto com a parte psicológica, emocional daquele grupo. Jogadores da seleção brasileira jamais foram submetidos a tamanha pressão, isso na história, do que esses caras em 2014. Jogar em casa, né? Porque assim, era na era já da rede social, jogar uma Copa do Mundo em casa e sendo Brasil. Meio que vamos consertar 50, Consertar 50. E, matou a pau na Copa das Confederações, que é uma realidade muito distante da Copa do Mundo. Tinha comoção social, protestos e vai tal. Ter Copa, não vai ter Copa. E assim, aos trancos e barrancos do Brasil chega na perguntar pra eles, sabem mesmo. Porque os caras tiraram o pé. Se os caras não tivessem tirado o pé, eram 12, 13... Eles fariam quantos gols eles quisessem. Não tem a história do Shuri, que no vestiário eles falam, 5... Já deu, aí o Shuri fala, agora que eu vou entrar. Agora eu vou entrar. Ele fez dois. Sexto, Outro dia o Oscar foi lá nos visitar e ele falou uma coisa que eu lembro que o Thiago, no dia seguinte, também falou. Não, mas a gente podia ter diminuído no começo do segundo tempo ali e tal. Tivemos 2, 3 chances, o Neuer fez. Mas ali, tava 5-0. Exatamente. Os caras deram uma tirada mesmo. Sim. E eles poderiam ter mantido aquela batida. O negócio é tão incrível que o time que tá fazendo aquela apoteose ficou constrangido. O Joaquim Löw fala isso depois, assistindo no documentário, ele fala, a gente tava na casa deles, fomos tão bem recebidos, a Bahia abraçou, né? A Alemanha. Eu tava na saída do campo, eu lembro do Kroos, do Thomas Müller, os caras passando. Não é que eles estavam... imagina, se o Brasil mete 7 numa semi... Cara, os caras estavam assim, parecia que... eles estavam saindo assim. Não diria incomodados. Mas fizeram a missão. Zero euforia. Zero euforia. Zero, nem um sorrisinho. Caraca, mano. E ele fez uma pergunta que eu não sei responder. O que você pergunta pra um cara que você vai perguntar, qual é a explicação de tomar 7? Você acha que o cara vai saber te responder ali, no calor do momento? Não dá. Se o cara te mandar a merda, o cara tá com razão. Porque a cabeça do cara tá completamente fora. Depois do jogo, na zona mista, eu não sabia o que perguntar pros caras. O que você vai perguntar? Isso quebra o repórter também, esse ponto de vista é bom. Tomou de 7 numa semifinal de Copa do Mundo em casa. E o cara joga no Brasil. Não é que o cara joga no Catar. O cara, não há termo de comparação. É o maior vexame da história do esporte. Não do futebol, de qualquer modalidade. Nada pode ser comparável ao Brasil, país do futebol, sediar uma Copa do Mundo e na semifinal tomar de 7. 7 não é um placar que você vê toda hora no futebol. Aliás, ao contrário, raríssimo. E você, meu jogador, concorda que o 7-1 foi o maior vexame da história do esporte? Qual a sua opinião sobre esse erro do Filipão e o colapso do time? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos, ouviu? E para continuar essa conversa, clique aqui e assista o nosso outro vídeo sobre polêmica. E um grande abraço, até a próxima, valeu!